Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Conservando a Tradição. Esse é o primeiro episódio. Hoje eu vou ter comigo a minha esposa Juliane. Eu e ela vamos conversar um pouco sobre conservadorismo, família, religião, maternidade, paternidade e são os pontos de principal atenção do nosso projeto do Conservando a Tradição. Então, nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, no Instagram, no Spotify, no YouTube, no TikTok. Vocês podem encontrar a gente também no Twitter, no X, né? Como preferirem aí, a gente está em tudo, né? Com o intuito de trazer para vocês um conteúdo um pouco mais conservador, um conteúdo voltado para a fé, voltado para assuntos relevantes para a vida social que foram deixados de lado na modernidade com esse excesso de informação que na verdade não nos traz informação nenhuma, né? Então, vamos olhar um pouquinho para trás, vamos ver o que o nosso passado tem a ensinar para pisar um pouquinho no freio e prestar atenção em coisas que realmente importam, como a família, né, Juliane? Então, seja muito bem-vinda, vamos conversar aí um pouquinho. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Juliane Marques, esposa do Rafael, mãe da Laura. Estou feliz em poder contribuir para esse projeto tão importante, como o Rafael mencionou. A ideia é o resgate de uma cultura que foi deixada para trás, de valores que foram dissipados com o passar do tempo. E muitas vezes é importante a gente olhar no retrovisor para a gente aprender com quem já viveu essa experiência. Como disse, estou muito feliz e orgulhosa de você dar esse passo importante para trazer informação para as pessoas e a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente vem aprendendo ao longo dos anos. Legal. Esse é o intuito, gente, falar sobre tradição, resgatar a tradição. Eu acho que é a única forma de resgatar aí a mente das pessoas que hoje, querendo ou não, está corrompida pelas próprias redes sociais onde nós estamos presentes também, todas elas que nós estamos presentes. É irônico, mas é verdade, é o meio de comunicação que a gente tem, então a gente tem que usar também essas armas. Bom, e vamos começar então falando um pouco sobre a percepção sobre a família e a importância que a família tem, né? Eu queria conversar um pouquinho com você, Ju, para a gente falar um pouco sobre a nossa, tendo nossa história como base, né? Nós nos Sim, voltamos para a fé católica há um ano atrás, né? Quando nós decidimos nos casar no religioso. Até então nós estávamos aí há 3 anos casados apenas no civil e com esse retorno muitas coisas aconteceram no nosso seio familiar, né? Muitas coisas boas, algumas, né, tristes, tudo tem história, né? Tudo tem dois lados, mas coisas que, tristes ou felizes, reforçaram nossa fé e nossa família. sim. Acho que para que as pessoas consigam compreender melhor meu ponto de vista, é importante eu contextualizar um pouco da minha história, né? Eu venho de uma família de pais separados, então eu cresci com a minha mãe sendo basicamente isso eu digo numa questão presencial, né? Pai e mãe, porque eu nasci em Recife, minha mãe se mudou para São Paulo, então eu vim para São Paulo pequena e meu pai ficou em Recife. Meu pai ele era um pai presente, sim, mas essa questão da distância criava ali um certo abismo e fazia com que a minha mãe cumprisse esses dois papéis. Dentro da minha própria casa, minha mãe ela tinha um papel muito importante de ser uma mãe carinhosa, de uma mãe amorosa, uma mãe presente. Minha mãe não trabalhava fora de casa, então ela tinha bastante disponibilidade para ficar com a gente. Mas ao mesmo tempo que eu via todo aquele contexto familiar e me trazia a alegria, a construção de uma família, eu também sou filha da era moderna, que é um pouco contra a construção familiar. E aí eu olhava as lutas diárias da minha mãe e tinha um pé atrás, né? Um receio de construir minha própria família, de, entre aspas e muitas aspas, depender de um homem, e todo esse contexto. Então, a gente começa a nossa vida a dois comigo com esse olhar. Eu acho que os dois, né, com uma carga muito grande vinda de uma percepção da sociedade que foi incutida na gente pela aquela perseguição do dinheiro, né? Sim, Então, acho que isso também acabou sendo algo que atrapalhou no início do nosso casamento
e que nós fomos conseguir de fato entender o que era há um ano atrás, aproximadamente. Sim, o nosso encontro com a fé, nosso encontro com Deus, né, fez a gente olhar para a família com um valor diferente, né? Acredito eu que quando nós começamos o nosso casamento, além de ter um olhar romântico e julgo dizer um pouco apaixonado e pouco amoroso, né? O fogo da paixão do começo, da euforia de estar juntos, da euforia de morar juntos. Hoje nós temos 29 anos, a gente casou aos 24. Para alguns muito cedo, para outros não, porque tudo depende da questão da maturidade, das vivências individuais, mas naquele momento ali eu estava assim completamente apaixonada, queria casar, mas eu não entendia genuinamente o que eram os desafios de um dia a dia de uma Sim, família, né? E quando a gente entrou no casamento, eu olhei para todos esses desafios e essa rotina com uma ótica bem negativa, bem diferente do que eu enxergo hoje. Eu acho que é muito legal a gente compartilhar isso, porque muitas vezes as pessoas elas ainda estão nesse pensamento de que casamento é ruim, de que casamento é difícil, de que não se casem, se não for para ser feliz, não case. E é muito além disso, né? Existe um prisma. ou então case, se der alguma coisinha errada, separa logo. Isso também é uma coisa que a gente escuta até dentro da família, e não é assim que funciona, né? Cada casal é uma história e o divórcio não é o objetivo de nenhum casamento. Então, isso também é uma coisa interessante que deve se levar em consideração quando você está decidindo casar, ainda mais casais jovens nos dias de hoje. As tentações são enormes, elas vêm de todos os lados, inclusive da tela do seu celular. Então, cabe muito aí um trabalho psicológico e nisso a fé ajuda também, né? Quando você tem um direcionamento, isso faz com que você saiba filtrar aquilo que você quer ver, aquilo que você dá atenção. Uma coisa que me fez olhar para a família, vou dizer, nesse começo da minha, não, assim, não o começo da minha caminhada de fé, porque eu cresci num lar cristão, mas nesse meu reencontro com Deus, né? Porque crescer num lar cristão não é sinônimo de ser cristão, né? Exato. O que fez eu olhar para a família por uma outra ótica é o fato de ver que Jesus, o próprio Deus, escolheu crescer num seio familiar, né? O próprio Deus Perfeito, escolheu ter um pai e ter uma mãe, perfeito. então é aí que começa a construção nossa como ser humano, para que nós possamos ser um cidadão dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade. É isso. E aí, entrando já nessa questão de seio familiar, né? Queria falar um pouquinho com você sobre a maternidade. As percepções que você tem. Muitas pessoas também precisam entender que o casamento ele tem uma única finalidade, né? Quando a gente olha principalmente no contexto da fé, o casamento ele tem a finalidade de gerar frutos para a continuidade do reino de Deus. Então, a única forma de você fazer isso é tendo filhos, né? E quando a gente decidiu teria ter, queria ter filhos, muitas foram as dificuldades, muitos foram os percalços, mas nada impediu que, pelo menos na minha ótica que eu vi, nada impediu que você tivesse uma visão da maternidade muito positiva, né? Apesar de todas as dificuldades, foi uma coisa que você quis, perseguiu muito, e hoje com uma filha nos braços você exerce de maneira muito excelente. Obrigada pelo elogio. Ter filhos é tão especial se a gente parar para pensar que Cristo, ele morreu na cruz por amor a cada um de nós e conhecendo individualmente cada um de nós. Então, gerar um filho é gerar alguém por quem Cristo morreu. Gerar um filho é ter a bênção de fazer parte da cocriação de Deus. Deus, para que nós existamos, ele idealizou a família e dentro dessa família vão existindo filhos de Deus. Mas, vou colocar um mas e uma vírgula aqui, eu não pensava sempre assim. No começo do nosso casamento,
ter filhos estava na minha lista de coisas para fazer antes de morrer. Eu precisava dar um check naquilo ali e me traria uma realização pessoal, exclusivamente uma realização pessoal. Ter um filho não era sobre o filho, e sim sobre as minhas realizações. E eu já começo aprendendo que as coisas não funcionam assim. E quando, em 2021, eu engravidei pela primeira vez e nós perdemos nosso filho. Ali eu vi que a matemática não era perfeita, de 2 mais 2, 4. Quando você quer ter um filho, você vai ter. Ali eu entendi que a vida, de fato, ela é concedida e dada por Deus. Os filhos são bênçãos que Deus nos concede, né? Sim, e ali, para mim, né, foi um momento de percepção, de reflexão sobre a minha fé mesmo. A gente tinha acabado de decidir que ia voltar para a fé, né, que nós tínhamos já decidido, estávamos voltando à igreja, estávamos indo às missas, e de repente aconteceu isso. E aí fica uma reflexão também para as pessoas, né? Deus não é um Deus que dá tudo que você quer, né? Ele vai te ajudar, ele vai estar com você, mas persevere na fé. Não caia no primeiro obstáculo. Eu acho que fica muito na cabeça das pessoas de que eu quero ter um filho, eu vou engravidar, muito por essa cultura anti-filhos, né? Uhum. Vamos prevenir os filhos, vamos Sim. utilizar métodos. Então parece que é tudo Exatamente. muito fácil. Parece que a primeira vez vai vir. Pode ser que sim, Sim, pode ser que existir, sim, mas mas nem sempre. nem sempre, nem Nem sempre. sempre. E são muitos os casos que a dificuldade é grande, né? A gente conhece muita gente que tem essa dificuldade. Então é uma questão que realmente pega. E acho que isso também é pouco falado. Não sei se é porque é um assunto que causa um certo desconforto em quem viveu, Sim. né? As pessoas elas acabam internalizando e deixando no secreto, no privado, esse tipo de assunto. Fogem, né, desse assunto. Sim, Não vou mexer nessa feridinha, deixa ela quieta aí. sim. E quando você vivencia isso, você descobre dos médicos que é mais comum do que o que a gente imagina, né? Então, eu começo a minha caminhada nessa vivência da maternidade com essa experiência, entendendo que as coisas não estão sob o meu controle. E chego hoje, a 2 meses do nascimento da minha filha, entendendo que, de fato, as coisas acontecem muito por um cuidado divino, né? Então, a maternidade, acho que, sobretudo, ela traz uma transformação muito grande para a mulher, no sentido de se entregar e se doar a uma outra vida que está ali por vir e se entregar à vontade de Deus, a vontade de Deus de trazer um filho ao mundo e de cuidar de todo esse processo. Quem estiver me ouvindo que for mãe sabe bem do que eu tô falando. Quando a gente tá grávida, a gente não sabe nada. O bebê tá ali dentro da nossa barriga, a gente não sabe no começo se ele está crescendo, se ele está se desenvolvendo, tem todo aquele medo do primeiro trimestre, né? Se aquela gestação vai evoluir ou não. Então, ter um filho é muito se entregar à vontade divina. É. Eu vou falar um pouquinho da minha percepção como pai, né? Minha percepção paterna, antes de te perguntar um pouco sobre como o feminismo te impactou nessa construção de mãe, né? Eu acho que você deve ter alguma coisa para Interessante. falar sobre isso. E para os pais, para os futuros pais ou para os papais que estão esperando o seu filho, pelo menos para mim, né, Rafael, no primeiro filho, é muito curioso como é diferente. Eu via a Juliane se preocupando em assistir vídeos, em querer aprender algumas coisas, e aí ela me mostrava, e eu não tinha tanto interesse assim em ficar assistindo. Entendia a questão dela, né, de como mãe, e eu não entendia, não é que eu não entendia, não despertou, não tinha despertado ainda, né, aquele negócio de pai,
né? Tipo, eu vou ser pai. A ficha foi começando a cair conforme a barriga foi crescendo. E aí chegou o berço, tinha que montar o berço, tinha que montar a cômoda, tinha que pintar o quartinho. Mas mesmo assim, Ainda era ainda muito não abstrata, né? era uma coisa muito abstrata, porque a mulher está crescendo dentro dela. É fantástico, ela está sentindo a evolução da criança a cada dia, né? Cada mês é uma coisa diferente, a barriga está crescendo, o seio está crescendo, está começando a ter glândula mamária, são mudanças enormes de tudo, né, na vida da mulher. Agora o pai, eu pelo menos caiu a minha ficha que, opa, agora eu vou ser pai, quando a gente estava no hospital e eu fui fazer sua ficha de internação. Eu falei, É eita! agora. Falei, nossa, eu vou sair daqui. A próxima vez que eu sair desse hospital vai ser com uma criança. E aí você fala, nossa, agora bateu, né? Dá aquele gelinho na barriga e tal. Mas é muito gostoso. Ao mesmo tempo que dá uma certa apreensão. Se pra mãe, o parto normal, né? Quando a criança sai, ela esquece toda a dor. Pro pai, quando ele vê a criança pela primeira vez, ele entende que o sentido da vida dele mudou a partir dali. Pelo menos pra mim foi essa sensação. Eu senti que a partir daquele momento a minha vida não era mais minha. A minha vida agora era da minha família e principalmente da minha filha. Então, isso é uma mudança. A paternidade, ela vem, pelo menos ela veio pra mim assim que eu vi minha filha saindo ali, nascendo. Ter participado do parto também foi algo fantástico e aconselho aos pais a participarem, porque é uma conexão enorme que você tem com a mãe e com a criança desde o início, né? Então é uma experiência única, é algo divino, de fato. A Juliane teve a sorte de também, depois de vários percalços, conseguir um parto normal, né? Não foi difícil, depois a gente pode até falar num outro episódio sobre isso, sobre parto. E, e é muito fantástico, sobrenatural mesmo a sensação. E a paternidade vem aí, né? E aí vem o senso de responsabilidade, vem essa questão na nossa construção familiar de que eu preciso manter a nossa casa, né? Eu saio para trabalhar para manter a nossa casa. Então isso fica mais forte ainda dentro do homem e faz com que você pense duas vezes antes de algumas atitudes, antes de algumas falas, e você pondera muito mais. E até foi isso que me deu o pontapé para começar esse projeto. Eu já tive vários projetos, a Juliane sabe, ela me apoiava em vários, sempre me apoiou em todos, e eu nunca conseguia fazer com que o negócio andasse. E aí, depois que a Laura nasceu, eu falei, não, eu vou fazer dar certo. Eu tenho que fazer, é importante. Isso pode não fazer um sucesso, pode não estourar, mas pelo menos eu vou ter um acervo sobre conservadorismo e tradição para minha filha. Pelo menos para isso vai servir, né? De alguma maneira vai servir. Então, essa é a minha percepção como pai. E aí, voltando na sua questão de maternidade, fala um pouquinho como que o feminismo, né, esse verme que cresceu na sociedade, na verdade ele se transformou, né, porque o feminismo em si, no seu bruto, ele era outra coisa, né, ele foi transformado, moldado por uma sociedade que tem desejos os quais nem ela mesma sabe controlar. Então fala um pouquinho para mim como que o feminismo pode ter te atrapalhado ou te colocado dúvidas na cabeça. Vamos lá, eu não sou nenhuma estudiosa sobre esse assunto, então não vou me aprofundar na questão feminismo porque não tenho know-how, mas eu vou compartilhar o como as mulheres que se dizem feministas ou as mulheres, em sua grande maioria, elas hostilizam outras mulheres em relação às suas escolhas, principalmente se a escolha for contrária ao mundo moderno, né? Quando eu entendi que eu queria ter um olhar mais aprofundado para a minha família, para o lar, para o cuidado comigo mesma, com você, com a nossa casa, eu entendi que não fazia mais sentido eu estar trabalhando fora de casa e dentro do mercado financeiro que me consumia a minha energia.
E eu resolvi dar esse passo de olhar com mais cuidado para o nosso lar e, consequentemente, já visualizando a nossa construção familiar e a chegada de um filho, né? Então, eu saí do meu trabalho fora de casa antes de do filho chegar. E nesse momento que eu tomei essa decisão, eu tive poucos apoios, assim. Não que eu esperasse, né? Eu estava muito certa do que eu queria, nós estávamos muito certos daquilo que a gente havia decidido como família, porque eu acho que isso é o mais importante. O que cada família decide é o que aquela família decide. Gente, só pra deixar claro, eu não bati na mesa e falei, ó, mulher minha não trabalha. Não, de Não forma foi isso, alguma. não. É porque eu já pensava em quando esse filho chegasse, ele não ter a sua educação terceirizada, né? Eu queria ser uma mãe próxima. A gente sabe que hoje, na correria que o mundo moderno nos impõe, a gente passa mais tempo fora de casa e no trânsito do que dentro de casa. Então eu não queria que o meu filho ou minha filha tivesse uma mãe ausente e presente exclusivamente com presentes. Eu queria que a presença fosse é, mais importante, né? Eu queria ser uma mãe que compreendesse as necessidades do meu filho, queria ser uma mãe que pudesse olhar o seu desenvolvimento e não que uma babá ou a escola, não que isso seja errado, tá? Cada um com a sua construção familiar, mas para mim fazia muito sentido isso. E aí eu dei esse passo de peraí, não quero mais estar trabalhando fora de É a casa. questão da vocação familiar, né? Isso, eu ainda não entendia que era uma vocação. Não entendia que era uma vocação. Simplesmente despertou esse interesse, esse desejo, e eu dei esse passo. Mas, como tudo na vida é uma transformação nossa, né, como indivíduo, quando eu me vi dentro de casa, parecia que estava perdida, porque meu modelo mental foi direcionado para você acorda de manhã, você vai para o seu trabalho, você fica no trânsito, você volta para casa e tenta fazer exercício físico. Se você não fizer uma academia e postar no Instagram tá pago, o negócio não é bem feito, né? Então, quando eu me vi dentro de casa, eu falei, pera, eu quero isso aqui, mas e agora? E aí começa a bater aquelas inseguranças que são externas, não é de você, não é proveniente de você, não é proveniente da sua casa, não é proveniente do seu esposo, mas é você mesma que coloca na sua cabeça que, eu não vou ser mais interessante porque eu sou do lar. Se eu falar para alguém que eu sou do lar, as pessoas vão achar que eu não tenho estudo. Mas você não acha que essas coisas que você está pontuando não vêm dessa mentalidade da nossa modernidade e que você acaba captando essas informações Com pelo celular, certeza. pelo Instagram, pelo TikTok, né? O modelo ideal de mulher, né? Tem que ser, ela tem que estar casada, mas ela tem que conseguir colocar um vestido bem colado para mostrar para todo mundo numa festa, Sim, sim, ela precisa né? fazer carão, né? Isso, então essas coisas, você não acha que também acabaram te atrapalhando? Com certeza, com certeza. Esses estímulos externos confundem muito a nossa cabeça, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de refletir sobre as minhas condutas, sobre quem eu sou. Eu faço muitas reflexões. Eu sou uma boa melancólica, gente. Esses estímulos o tempo inteiro vindos de outras pessoas, pessoas até conhecidas, tá? Que gostam de mim, mas que dentro da cabeça delas esse é o modelo de sucesso para uma mulher, porque o sucesso ele se dá com dinheiro. Se você não tem seu próprio dinheiro, você está sendo sustentada por alguém, isso é vergonhoso. Peraí, você tem condições físicas, psicológicas para você conquistar seu próprio dinheiro, você está dependendo do seu marido, né? As pessoas esquecem que o casamento é uma união, é um só, né? Eu não dependo do meu marido. O dinheiro que ele traz para o sustento da nossa família é da nossa família, né? É, e as pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar isso, então, nesse momento, o que eu tinha de apoio era quase zero. E, ao mesmo tempo que a internet me trazia maus estímulos, foi na internet que eu encontrei mulheres com virtudes que me inspiraram a olhar para o lar.
mulheres que também deram esse passo de olhar para sua família, que também deram esse passo de enxergar a família como uma construção divina. E essas mulheres foram me inspirando. Essas mulheres foram me fazendo ver que, calma, eu não sou melhor nem pior porque eu resolvi priorizar minha família. Pelo contrário, é dentro da minha casa que eu sou insubstituível. Em qualquer outro lugar, as pessoas podem me tirar e colocar outra. No âmbito profissional, eu posso ser substituída, nas minhas relações pessoais, eu posso ser substituída, mas dentro da minha casa, é a minha casa. Exatamente, exatamente. E é interessante você colocar esse ponto, né, de que foi na própria internet que você encontrou essas mulheres que te encorajaram e te fizeram entender melhor a sua vocação familiar, né? Então, fica também pra gente a reflexão de que, poxa, será que eu estou usando bem esse aparelhinho? Será que é ele que está me usando ou sou eu que estou usando ele? Né? Então, Sim, também é um ponto de atenção. Hoje é muito fácil você perder 2, 3 horas na frente de um celular. Você sim. chegar em casa, tomar um banho, jantar e sentar no sofá e acabar ali. Antigamente era a televisão, né? A gente chegava, sentava e ficava na televisão até tarde. Hoje é o celular. Mas isso é muito reflexo dessa terceirização que começou na nossa infância, né? A nossa educação foi terceirizada para a escola, foi terceirizada para outras pessoas, e logo quando a gente chega na vida adulta, a gente terceiriza as nossas escolhas para os outros também. Então, eu tenho que fazer isso aqui porque fulano faz e fulano diz que é legal, eu tenho que ser desse jeito, ser mulher na minha no meu tempo é ser assim. Então eu tenho que cumprir aquele estereótipo. E aí, o que é mais contraditório ainda, quanto mais dentro desse estereótipo eu tô, mais julgamento eu tenho das pessoas. Porque na verdade as pessoas não sabem quem elas são e nem o que elas querem, e elas vão só seguindo e reproduzindo modelos. É interessante você falar isso, que me fez lembrar também um outro tema relacionado à família, casamento, né, etc., que é a indústria do casamento, né? Como a Sim, gente é influenciado por essa indústria, né? Então você está no Instagram, você está vendo o casamento de fulano que foi na praia, que teve não sei quantas flores, que teve não sei o quê, que o padrinho entrou de tal jeito, usando óculos X, Y, Z. E aí quando você vê, você esqueceu completamente o que é o casamento e você está preparando apenas uma festa. sim, Para quem? o matrimônio é um sacramento, né? E durante até o nosso período de noivado, eu tinha ali, gente, eu vou sempre mencionar listas, porque eu sou a pessoa das listas. Mas eu tinha uma lista de coisas que tinham que ter no meu casamento. No meu casamento, festa. Porque a preparação para o dia a dia, de forma alguma, eu parei para pensar. E olha que não foi nem por falta de aviso, porque minha mãe ainda falou, filha, né? Se prepara psicologicamente para o dia a dia, né? São pessoas diferentes, com as mesmas intenções e com o mesmo direcionamento de vida, mas que vieram com criações diferentes, culturas diferentes, né? E isso a gente se depara no casamento como um obstáculo se você não tem aquilo alinhado. Se suas expectativas não estão alinhadas, essa é a verdade. E aí, quando a gente foi casar, a gente ia orçar as coisas, era tudo acima de R$ 1.000. Não existe nada menos que R$ 1.000 para casamento, viu? Vocês estão pensando em casar, vocês estão mais preocupados com a festa do que com o matrimônio, vocês preparem o bolso, porque comecem a olhar um pouco mais para o que é o casamento e o que vocês querem com esse casamento e não tanto para a festa, né? E aí entra a questão do capital também. Gente, eu não sou marxista, tá? Pelo amor de Deus, não sou socialista. Eu sou bem conservador, bem rente ali ao liberalismo econômico, mas a gente tem que fazer um meia-culpa e falar da realidade, que o capitalismo ele também trouxe muita coisa ruim, né? Esses desejos que a gente tem alimentados por um marketing, né, o marketing da felicidade, dentro disso está o casamento. Sim, esses desejos eles distorcem o que de fato é ali a essência, né, do que é o casamento, né? A festa, a celebração é legal, eu recomendo, façam, é muito legal. Tenham fotos, registrem esse momento, é muito bacana você estar ali junto
com pessoas que você ama, seus amigos, a sua família, celebrando um momento importante, um marco na sua vida. Mas não esqueça que acima disso existe ali o pós-festa. Existe o dia a dia do casal, existe o cotidiano, vão existir os desafios, porque assim como na sua vida de solteiro individual você tinha desafios, na vida de casado você também vai ter, né? É uma utopia achar que você vai entrar num casamento e que vai ser tudo lindo, maravilhoso e perfeito, porque não vai ser. A vida, ela nos exige desafios até mesmo para que a gente possa crescer e amadurecer. Mas no começo, principalmente no período de noivado, eu era vislumbrada com o vestido ideal, os gastos excessivos, com coisas que na verdade não tinham importância real, né? O que me fez assim despertar mesmo esse olhar para o matrimônio foi um casamento que eu fui, um casamento católico, e eu não tinha ido até então em nenhum casamento católico. Eu venho de uma família protestante. O juramento que os noivos fazem no altar e os sims que são dados aos questionamentos que o padre faz, acho que as pessoas elas não prestam atenção hoje em dia. Não. É, É o casamento na igreja só porque é mais bonito. sim, é bonito o rito, o local é bonito, as pessoas estão acostumadas com ali, né? Com aquela estética, né? Exato. E aí, simplesmente, o que é dito ali diante das pessoas que são testemunhas do padre e, acima de tudo, de Deus, é meio que da boca para fora, né? Não é absorvido. Não é É meio que da absorvido. boca para fora. E uma das perguntas, assim, que mais mexeu comigo é se você aceita receber os filhos que o Senhor nos conceder, né? Não sei se todos aqui que estão nos ouvindo já pararam para pensar na responsabilidade que tem por trás desse sim a essa pergunta, mas Ela pesa, né? ela pesa. Ela pesa. Ela pesa principalmente quando você entende a seriedade dela. Sim, porque uma vez que você dá um sim à vontade de Deus de acolher os filhos que o Senhor os enviar, você não pode levar o casamento de uma forma leviana e de uma forma singular, né? Ali você entende que realmente nós somos nós somos uma dupla, Sim. o nosso objetivo é caminhar em direção ao céu e levar os nossos filhos para o céu. Então, para que isso aconteça, a gente tem que caminhar junto, não tem essa de eu faço sozinho ou você faz sozinho. Eu tenho melindre por você pagar as contas dentro da nossa casa, ou você me acha inferior porque, Isso. E aí né? eu vou até aproveitar para colocar um último ponto na nossa conversa, né? Você falando nessa questão aí do melindre e do homem pagar e não sei o quê. Essa recorrência da questão da desconstrução do homem. Né? Como isso impacta de forma tão negativa numa construção familiar. Como isso impacta de maneira tão negativa na paternidade. Como isso impacta na construção de virtudes Sim. dentro do lar. Eu acho que nesse momento, como mulher, eu quero convidar as mulheres, principalmente mães e mães de meninos, a terem um olhar mais cuidadoso sobre a criação dos seus filhos, né? Eu acho que a gente não pode ir numa vertente de 880, né? Não é não chore porque você é um menino, você não pode chorar, mas ao mesmo tempo não é não ensinar para aquele menino que ele precisa ser forte. Não chore para tudo. As adversidades vão surgir, vão ser várias, vão ser várias. E se você estiver fraco, desconstruído, né, como gostam de falar, você vai estar aí no psicólogo toda hora, chorando. Você vai ser uma figura fraca dentro de casa. Querendo ou não, quem quiser acreditar que o homem não tem que ser uma figura forte, poxa, então não tem sentido existir o homem, né? O homem é a figura da fortaleza, o homem é a figura que provê o sustento da casa, o homem é a figura que está ali para resolver as adversidades da família. E a mulher está ali para estar com zelo, para cuidar, né? Da sua forma carinhosa, poder cuidar da família da melhor forma possível.
A gente não tem, a família não é composta de homem e mulher à toa. Tem que existir um equilíbrio. O homem com homem não dá certo, mulher com mulher não vai dar certo também. Então, existe ali um limiar, existe também dentro da fé essa questão do seio familiar e essa história de desconstrução do homem, ela só traz prejuízos para todo o núcleo da sociedade. Porque o homem frágil dentro de casa é o homem frágil dentro do trabalho. E ele sendo frágil dentro do trabalho, ele vai ser engolido dentro do trabalho, porque lá dentro tem outros homens que não estão preocupados com isso, né? E vão engolir ele, vão passar por cima dele, vão se aproveitar dele, e ele vai estar toda hora chorando no psicólogo, e uma hora a mulher não vai mais aguentar, porque eu não conheço uma mulher que aguente um homem chorão, um homem que está toda hora chorando, que não sabe o que fazer, que não tem direcionamento, né? Um homem que não consegue raciocinar de uma forma construtiva para o seu seio familiar. Então, parem com essa história, né? Reflitam bem quando vocês jovens, principalmente, vão escolher um parceiro. Não busque esse estereótipo de homem desconstruído. O homem não tem que ser desconstruído. O homem, ele é o homem. E acabou. Não existe concepção. Assim como mulher é mulher. E acabou. Não fiquem buscando esses vários matizes que a sociedade atual gosta de encontrar, né? Tudo tem que ter um porém, tudo tem que ter um ponto e vírgula ali. Nada pode ser absoluto. É triste dizer isso, né? Mas ao longo dos anos, a sociedade ela passou por vários desafios, dificuldades, mas este é o primeiro momento em que o homem precisa ser ensinado a ser homem e a mulher precisa ser ensinada a ser Isso é mulher. muito triste. As pessoas elas não sabem mais o que elas são, elas não sabem mais dos papéis que elas precisam desempenhar, elas não enxergam o homem e a mulher de uma forma integral, né? E sim, é cada um querendo diminuir o outro, é cada um querendo sobressair o outro, e no fim das contas, todo mundo, quando chega em casa e deita a cabeça no travesseiro, tá triste e vazio. Porque, na verdade, nós somos feitos, né, para caminhar juntos. Mas essa briga por gêneros e egos e tudo isso vem distanciando a nossa espécie. É bem isso. Ao invés da gente olhar para a nossa espécie de uma forma integralista, a gente simplesmente cria ali barreiras em nome do, do feminismo, em nome do Em nome de bandeiras, individualismo, em né? Em nome de nome de bandeiras. ideologias. Se ideologia fosse algo bom, nossa, a gente estaria vivendo num mundo, nós estaríamos vivendo num mundo totalmente diferente, Porque é né? na mesma proporção que as mulheres elas buscam a sua individualidade, elas buscam a sua independência financeira, elas buscam tudo isso. Muitas delas que dizem isso, não vou dizer todas, né, porque eu não conheço todas as mulheres do mundo, mas muitas delas desejam ter uma família, construir uma família, ter um casamento e tudo mais. E é incompatível essa busca por uma individualidade dentro de uma vida a dois, né? Quando você enxerga isso, você vê que o seu parceiro, na verdade, ele não é um concorrente seu. Essa é uma visão muito interessante. Até o Jordan Peterson fala isso no livro dele, no 12 Regras. Gente, não existe uma competição entre o homem e a mulher dentro de casa. Existe uma relação de companheirismo que o matrimônio traz, de respeito, acima de tudo. O que eu já vi acontecer, principalmente na época que nós trabalhávamos no mercado financeiro, famílias destruídas exatamente por essa competição, né? Incutida no meio social de que a mulher tem que crescer, crescer, crescer e a família fica em segundo plano, ou também o contrário, o homem que só pensa em crescer, crescer, crescer e abandona a família. Ser homem não é você só pensar em dinheiro também, tá? Ser homem é você também ter o discernimento de olhar para sua família. E outra coisa, né? Quando eu digo que eu trouxe o meu olhar para a família, não quer dizer que a mulher também não tem que trabalhar fora de casa se for um desejo dela, né? Se for também uma necessidade familiar. É, nós vivemos hoje num país completamente desigual e seria uma irresponsabilidade da minha parte dizer que a mulher não deve trabalhar fora de casa, Sim, porque sim. cada um tem a sua realidade, não só numa questão
numa questão de construção da família, mas numa questão de Sobrevivência. sobrevivência da família Sobrevivência, mesmo, né? E se a gente for olhar para o passado, as mulheres, elas sempre trabalhavam, elas sempre trabalharam, né? Se não dentro de casa, elas eram professoras em escolas, ou elas vendiam alguma coisa, ou elas eram confeiteiras, então isso sempre aconteceu. Isso. O que foi acontecendo com a era moderna é que a mulher foi ganhando mais espaço em outras profissões e a gente vê mulheres muito competentes dentro do mercado de trabalho. O que eu quero trazer como um despertar é que não é só isso na nossa vida, né? Não é só o trabalho, não é só o dinheiro. Existe muito mais além disso e existe muita beleza e muito amor quando a gente olha para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família e a gente tenta ali equilibrar os pratinhos. Gente, é isso. Agradeço, Ju, pela sua participação. Foi muito bom te ouvir, suas percepções. Nosso podcast vai ter essa linha, né, de pensamento, de reflexão, muito pautada no conservadorismo, na fé, e eu espero que vocês possam extrair daqui coisas boas, né? O que não servir, faça a sua avaliação, mas acima de tudo, no podcast de hoje, olhe para a família como algo que é frutífero e que é a sua vida. Não apenas mais um checklist, como a Juliane falou antes, não é só mais um pontinho que você tem que estar ali para, fiz isso na minha vida. Plantei uma árvore, escrevi um livro e construí uma família. Não, a vida é muito mais do que isso. E você descobre, construindo uma família, que você vai ter experiências muito mais deliciosas dentro do seio familiar, coisas imutáveis que antigamente eram mais respeitadas, valores que eram muito mais respeitados e que hoje estão sendo esquecidos. Então, mais uma vez, Juliane, obrigado. Eu agradeço, fico imensamente feliz de ter sido convidada aí ao primeiro podcast. Desejo muito sucesso, desejo que muitas pessoas possam ser alcançadas e possam também contribuir para esse projeto. E eu convido a quem estiver nos ouvindo a não temer a construção familiar, a não temer dar esse passo de amor mesmo. Se você está aí namorando e quer pedir a sua namorada em casamento, peça, não tenha medo. A família é uma das maiores escolas que o ser humano pode ter. Aqui dentro da família a gente cresce, a gente aprende de fato a se doar, a gente aprende a se desgastar mesmo em amor ao outro. E não tem nada de ruim nisso, pelo contrário, é muito enriquecedor. Certa vez eu vi uma moça falando sobre, usando a analogia da vela, né? Quando você acende uma vela, a finalidade dela é iluminar, mas quanto mais ela ilumina, mais ela se desgasta. Então, é isso. Você pode ouvir por aí que ser casado é difícil, que ter filhos é difícil, que a maternidade é desgastante, mas embora tudo na vida tenha desafios, tudo é muito válido e gratificante. É isso, gente. Muito obrigado. Logo, o próximo episódio estará disponível. E viva Cristo Rei!